Olá, pessoal. Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre aquela matéria que vocês tanto falam, tanto têm medo, o famoso X. Professora, quanto vale o X, professora? Pelo amor de Deus! Então, é nessa aula que vocês vão começar a descobrir sobre as letras, tá? Não se preocupem, a gente vai falar sobre muitas coisas antes da gente começar realmente a resolver uma equação, uma conta com letra, tá? Mas prestem bastante atenção que vocês vão precisar de tudo isso aqui que eu vou explicar agora, tá bom? Então vamos lá, então vamos começar. Lembra quando vocês eram pequenininhos que a Pro pedia para fazer exercícios assim, ó, 6 mais uma estrelinha, que é igual a 10. E aí vocês tinham que descobrir quanto valia a estrelinha? Bom, Pro, peraí, deixa eu pensar. 6 mais quanto que tem que dar 10? Ah, Pro, esse é fácil. A estrelinha tem que ser igual a 4, porque 6 mais 4 é igual a 10. É exatamente a mesma ideia o que a gente vai aprender aqui. Mas tem um detalhe. Se eu viesse para vocês agora, pré-adolescentes, e falasse para vocês assim, gente, vamos lá, todo mundo desenhando estrelinha no caderno, vocês iam querer me matar? É disso para pior. Então, vocês já não estão mais em idade de ficar desenhando coraçãozinho, carrinho, estrelinha, florzinha no caderno de vocês. Então, agora no sexto ano, a gente vai fazer esse mesmo tipo de exercício. A diferença é que no lugar de colocar um desenho bem bonitinho, a gente vai colocar uma letra. Então, o mesmo exercício usando uma letra. 6 mais um número que tem que ser igual a 10. Pro, mas esse número a gente já sabe qual é. Esse número tem que ser o 4, porque 6 mais 4 é igual a 10. Exatamente isso. Então, essa estrelinha, ela pode representar qualquer valor, não é? Que a Pro usava estrelinha, usava o carrinho, usava o coraçãozinho, e esse desenho podia representar qualquer valor. A mesma coisa vai acontecer agora. A nossa letrinha, ela pode representar qualquer valor. Vai depender da nossa conta inteira, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Às vezes vocês têm mania de sempre me fazer a pergunta assim nessa aula. Vocês me perguntam assim: Ô Pro, a letra A vale 1, a letra B vale 2, a letra C vale 3? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. A letrinha, ela está no lugar de um número, mas esse número pode ser qualquer número. Assim como o desenho também estava no lugar de um número e podia ser qualquer número, tá? Se a letrinha valesse alguma coisa específica sempre, a gente não precisaria aprender a resolver a equação. Era só decorar quanto vale cada letra. Não faria sentido essa conta, tá bom? Então, agora que já passou o primeiro susto, professora do céu, a letra vai aparecer. Hoje não, nessa aula não. Nessa aula a gente vai só entender sobre muitas coisas que envolvem essa conta com letrinha, tá? Bom, então vamos começar resolvendo o primeiro problema. Nossa, professora do céu, mas a senhora nem começou, já vai. É, isso aí. Nem comecei e já vamos tentar resolver o primeiro problema. Então, o que acontece com o nosso problema? O que eu quero que vocês entendam? A gente pode usar as letras para representar alguma coisa.
Então, por exemplo, ó, reparem nesse probleminha. Vamos resolver o primeiro problema, que é um carpinteiro serra uma tábua de 3 metros em 2 pedaços iguais. Um deles tem o comprimento igual ao triplo do outro, como está na figura aqui embaixo. Então, olha só, o carpinteiro pegou uma tábua que tinha 3 metros e dividiu essa tábua, ele serrou essa tábua, deixando 3 partes aqui e uma parte só aqui, tá? Primeira pergunta. A gente sabe quanto mede esse pedaço ou quanto mede esse pedação? Não, não sabemos. O carpinteiro não explicou. Ele não disse no problema quanto ele deixou aqui e quanto ele deixou aqui. A única coisa que ele disse era que, a princípio, tinha 3 metros essa tábua inteira. Bom, então, o que esse exercício aqui quer é o seguinte. Primeira coisa, utilizando letras, represente o comprimento do pedaço menor. Esse aqui. Ô, Pro, mas espera aí. Se eu fizer essa conta, eu consigo descobrir quantos metros tem, qual é o tamanho desse pedaço aqui. Então, mas é aí que tá. O exercício ele não quer que a gente faça a conta. Ele só quer que a gente represente esse tamanho usando uma letrinha. Vocês vão aprender agora uma coisa que significa que se chama escrever em matemática. Nós temos várias linguagens. Nós temos o inglês, o espanhol, o francês, o italiano. Nós podemos escrever em várias línguas, não é? Mas escrever em matemática vocês nunca tinham experimentado. E o que é escrever em matemática? Escrever em matemática é pegar as informações do texto do problema e escrever usando as letrinhas, representar essas informações usando as letrinhas. Parece difícil e no começo realmente é um pouquinho. Quando que a gente é igual o inglês mesmo. Quando a gente está começando a aprender inglês, as palavras parecem muito complicadas. Nossa, professora, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Todos os números que eu sei em português, eu vou ter que decorar qual é a palavra em inglês? É. Escrever em matemática é mais ou menos igual. As primeiras palavrinhas parecem difíceis. Aí depois que a gente entende, que a gente aprende como que a gente decora essas palavrinhas, aí fica fácil. Então, por exemplo, ó, utilizando letras, represente o comprimento do pedaço menor. Então, ele quer que você diga só esse tamanho aqui, ó, do menorzinho. É para usar uma letra. Tem que ser uma letra específica, Pro? Não, você pode escolher qual letra você quer usar. Qual é a letra mais comum que se usa, que todo mundo usa? O X. O X, o Y são letras muito comuns de usar. Eu posso usar qualquer letra? Pode, mas eu aqui vou usar o X também. Então, eu vou chamar, como eu não sei qual é o tamanho disso aqui, eu vou dizer que ele mede X. Ponto. Ô, Pro, mas não tem que dar um número? Não. Não, porque nós estamos escrevendo em matemática. Nós não estamos resolvendo nada, tá? Isso para vocês no começo é muito complicado, porque vocês querem encontrar uma resposta. E a resposta é essa aqui. Então, utilizando letras, represente o comprimento do pedaço menor. O comprimento do pedaço menor é x. Ponto. Eu não sei quanto ele mede. Então, eu vou dizer que ele mede x, tá? Agora, olha a letra B. E o comprimento do pedaço maior? Bom, peraí.
se eu disse que esse pedacinho aqui chama x, então esses 3 pedaços aqui vai ser x mais x mais x, certo? Então, eu posso escrever x mais x mais x. Ou eu posso vir aqui em cima no problema e ler, ó. Um deles tem o comprimento igual ao triplo do outro. Triplo é 3 vezes, certo? Isso significa que se esse pequenininho mede x, esse grandão vai medir 3x. Ou x mais x mais x, que dá na mesma. O triplo de x ou x mais x mais x, tá? Próxima pergunta. Como podemos representar esse problema utilizando uma igualdade, ou seja, utilizando um sinal de igual? Então, olha só. Eu sei que a tábua tem 3 metros no total. Então, eu posso representar esse problema assim, ó. O x, que é esse pedacinho aqui, mais os 3 outros x, então x mais 3x, que está aqui, vai ser igual a 300 centímetros, que é a quantidade de centímetros que tem em 3 metros. Ou ainda, o x, que é esse pedacinho, mais o 3x, que é esse pedação, é igual a 3 metros, tá? Ô, Pro, por que você representou com centímetro e representou com metro? Só para vocês lembrarem e para a gente fazer essa recordação, que 3 metros tem 300 centímetros, tá? Porque aqui em equação, a gente vai acabar usando essas transformações também, ok? Próxima pergunta, letra D. Determine o comprimento dos 2 pedaços. Agora sim, o exercício quer que a gente faça a conta. Então, a gente vai fazer a conta. Então, olha só. Se eu pegar os 3 metros ou os 300 centímetros e dividir em 4 pedacinhos iguais, eu vou descobrir que tem 75 centímetros em cada pedacinho aqui, ó. Tá? Isso significa que ele dividiu. Esse pedacinho pequeno tem 75 centímetros, porque é um só. E esse pedaço grandão, que tem 3 partes, é 225 centímetros, porque é 3 vezes 75. 75 mais 75 mais 75, que vai dar 225 centímetros, tá? Se eu somar 225 mais 75, eu vou ter os 3 metros que eu tinha de tábua inicialmente, tá bom? Então, repare, na letra A eu não tinha conta nenhuma para fazer. Na letra B também não. E na letra C também não. Nós só precisamos fazer conta na letra D. E tudo bem, é assim mesmo, tá? A partir de agora, vão ter muitos exercícios que a gente não precisa ter a resposta. Que a resposta vai ser só uma letrinha e pronto, não tem problema, tá bom? Bom, então, para dar continuidade na nossa matéria, a gente vai precisar recordar alguns símbolos que a gente usa na matemática. Então, prestem bastante atenção. Esse símbolo aqui é o mais usado, é o símbolo de igual, esse vocês não confundem. Quando nós temos um igual, só que dividido, cortado no meio, esse símbolo aqui é o diferente.
Tem que prestar bastante atenção nesse símbolo aqui, que ele é pouco usado, então normalmente vocês não o conhecem. Então é o mesmo símbolo de igual, só que ele é dividido, ele é cortado no meio, tá? Com uma barrinha deitadinha assim, ok? Aí nós temos também o maior, o menor, que nós já vimos bastante, o maior ou igual, o menor ou igual. Agora, esse aqui também é pouco conhecido. Esse sinal aqui, essa setinha dupla aqui, quando a gente usa ela, significa que a gente está dizendo que a resposta daquilo é isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 1 mais 1. Aí eu posso pôr, se eu fizer essa conta de 1 mais 1, vai implicar no resultado 2, tá? Ô, Pro, então é igual o sinal de igual? Esse implica igual o sinal de igual? Não, não é. Porque eu posso usar esse símbolo aqui para outras coisas. É como se fosse um símbolo de o resultado, a consequência do que a gente fez, da conta feita, é essa aqui, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente estiver fazendo algum exercício que ele apareça. E esse símbolo aqui, que é uma seta com a setinha virada para os dois lados, significa que um lado é equivalente ao outro, tá? Ou seja, o mesmo valor que está de um lado da conta também está do outro lado da conta. Esses dois símbolos aqui vocês vão entender melhor quando a gente estiver usando eles nos nossos exercícios, tá bom? Mas os outros vocês têm que conhecer muito bem, ok? Bom, então vamos ver alguns tipos de expressões matemáticas, ou seja, algumas escritas matemáticas que são muito usadas. Então, ó, aqui nessa parte da tabela, nós temos como a professora de português escreveria. Então, olha só. A Pro de português escreveria assim: a soma de 2 com 7. Como que a Pro de matemática escreveria? 2 mais 7, tá? Então, repare, eu estou usando a escrita matemática, que é a linguagem simbólica. Então, no português, a gente escreve assim, escreve tudo isso. Na matemática, só isso aqui, tá? Outro exemplo, a Pro de português escreveria tudo isso, ó. A divisão entre o quadrado de 10 e 5. Como que eu escreveria? Pro de matemática escreveria 10 ao quadrado dividido por 5. Ponto. Tá bom? Outro exemplo. A Pro de português escreveria assim: a diferença entre um número qualquer e 2. Então, repare, que número é esse? Eu sei que número é esse? Não sei. Então, eu vou usar uma letrinha para representar esse número. Então, vai ficar, no meu caso, como eu escreveria? X ou qualquer letra que eu quisesse usar aqui. Menos 2, tá? Então, esse número eu não sei qual eu uso uma letrinha para representar. Menos 2, que é o que representa o que a professora de português teria escrito, tá? O próximo exemplo. O quádruplo de um número qualquer menos 1. Eu sei que número é esse? Não. Eu sei que eu quero fazer 4 vezes esse número. Então, eu escreveria 4 vezes um número qualquer, que eu estou usando x, menos 1, tá? Bom, se vocês repararam bem, essas duas continhas, esses dois jeitos de escrever aqui, ó, essas duas linguagens matemáticas, usaram só números. E essas duas de baixo
usaram letras no meio da conta, no meio da escrita. Existe uma diferença entre essas duas. A que usa só números, a gente chama de expressão aritmética. Essa que usa só número são as expressões normais que vocês já fizeram muitas expressões que pode ter número positivo, número negativo, potência, raiz, aquelas compridas que podem ter parênteses, colchete, chave. Então, quando tem só número na conta, o nome dessa conta é expressão aritmética. Ponto. São as expressões numéricas normais que a gente já conhece. Quando na escrita matemática aparece uma letra, ela deixa de ser uma expressão numérica, uma expressão aritmética normal, e passa a ser uma expressão literal ou uma expressão algébrica. Então, reparem na diferença. Se for só números, é uma expressão numérica, daquela que a gente já aprendeu faz tempo. Se aparecer uma letra no meio, deixa de ser uma expressão numérica, uma expressão aritmética, e passa a ser uma expressão algébrica, tá bom? Reparem bem nessa diferença, porque o que a gente está estudando agora são essas expressões aqui, ó, as expressões algébricas. As equações, elas saíram de expressões algébricas, tá bom? Então, resumindo para ver se fica mais fácil de entender. As expressões matemáticas, ou seja, as expressões numéricas, são denominadas as que têm só número, só símbolo numérico, são chamadas de expressões aritméticas ou expressões numéricas, que é o mais conhecido. Já as expressões que têm números e letras são chamadas de expressões literais, ou mais conhecido, expressões algébricas, tá bom? Então, atenção, prestem atenção. Nas expressões algébricas ou expressões literais, não é necessário escrever o sinal de multiplicação entre as letras ou entre a letra e um número. Então, por exemplo, eu quero escrever 8 vezes x. Então, eu tenho 8 vezes x. Na expressão algébrica ou na expressão literal, eu tanto posso escrever assim, que é o comum que nós já estamos acostumados para escrever uma multiplicação, quanto eu posso escrever assim. Simplesmente o 8 e o x, sem o pontinho de vezes aqui no meio. Todas as vezes que isso aqui aparecer, ó, significa que eu estou fazendo uma multiplicação. É 8 vezes x. O símbolo que está, a operação matemática que está escondidinha aqui, é o vezes, tá? Então, tanto assim quanto assim, das duas maneiras está certo, ok? Outro exemplo. Se for A vezes B, eu posso escrever tanto assim, quanto simplesmente AB. Então, eu estou falando A vezes B e A vezes B, mesmo não tendo vezes aqui no meio, tá bom? Então, olha só, dentre as expressões algébricas, nós temos as sentenças matemáticas. Então, o que é uma sentença matemática? É quando entra um símbolo ou igual, ou maior, ou menor. Então, olha só, a Pro de português escreveria 11 adicionado a 3
é igual a 14. Como que eu escrevo isso? 11 mais 3 é igual a 14. Outro exemplo. 20 é maior que 20 negativo. 20 é maior que 20 negativo. Como que eu escreveria? 20 maior que menos 20, tá? Outro exemplo que a Pro de Português escreveria. O dobro de um número é igual a 10. Como que a Pro de Matemática escreveria? 2 vezes um número, que como eu não sei que número é, eu uso uma letra, é igual a 10. A soma de dois números é diferente de 15. Como ficaria o meu? A soma de dois números. Eu sei que números são esses? Não. Então, eu vou chamar um dos números de uma letra e o outro número de outra letra. X mais Y é diferente de 15, tá? Agora, reparem em outro detalhe aqui, ó. Quando eu só tenho números em uma sentença matemática, em uma continha, onde aparece um símbolo de igual, de maior, e eu só tenho números, a gente chama de sentença fechada. Por que sentença fechada? Porque eu conheço todos os valores, tá? Então, se só temos números na sentença, nós chamamos de sentença fechada. Se aparece uma letra na sentença, a gente chama de sentença aberta. Por que sentença aberta, Pro? Porque esse valor aqui, ó, esse valor da letra, pode ser qualquer valor. Então, nós temos uma sentença, uma conta, que nós não conhecemos alguns dos resultados. Então, a gente chama de sentença aberta, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos ver agora o que significa uma sentença aberta e uma sentença fechada. Vamos ver alguns exemplos de sentença aberta e sentença fechada. Então, uma sentença fechada, elas podem ser classificadas só como verdadeiro ou falso. Ou aquela conta está certa ou aquela conta está errada. Por exemplo, 11 mais 3 é igual a 14? Bom, 11 mais 3 é igual a 14. Então, essa sentença aqui, essa sentença fechada, que é só feita com números, ela é verdadeira, tá certo? Ou, um outro exemplo, 20 é maior do que 30? Bom, 20 não é maior do que 30. Então, essa sentença fechada aqui é falsa, tá? Então, as sentenças fechadas, que são aquelas só feitas com números, elas podem ser ou verdadeiras ou falsas. Ponto. Já as sentenças abertas, sentença aberta pode ser verdadeiro ou falso, dependendo do valor que você disser que a letra representa. Então, reparem que muda agora. Agora, para você dizer se é verdadeiro ou se é falso, você tem que ter um valor para aquela letra. O exercício tem que te dar um valor para aquela letra. Então, por exemplo, nós temos uma sentença. X mais 10 igual a 35. Ele quer que você verifique se essa sentença aberta é verdadeira ou falsa, se o x valer 10. Então, como que vai ficar? Eu quero trocar o x pelo 10. Então, vai ficar 10 mais 10 igual a 35. 10 mais 10 é igual a 35? Não, não é. 20 não é igual a 35. Então, essa sentença aqui, usando o 10, o x valendo 10, fica falsa.
Então, o número 10 não torna a sentença verdadeira. Aí o que a gente teria que pensar? Qual é o valor que tornaria essa sentença verdadeira? Qual é o valor de x que tornaria essa sentença aberta verdadeira? Bom, o valor de x que tornaria verdadeiro é o valor 25. Então, se o x valesse 25, a gente faria 25 mais 10, que dá 35. Aí sim, 35 é igual a 35. Aí nós temos uma sentença, essa sentença verdadeira. Ou seja, gente, no caso de uma sentença fechada, basta a gente observar para ver se a conta está certa ou não. No caso de uma sentença aberta, a gente precisa ter um valor para essa letra para conseguir identificar se ela é verdadeira ou não, tá bom? As sentenças matemáticas abertas são divididas em dois tipos. As equações, que é o que a gente está aprendendo agora. Quando que é uma equação? Quando aparece o sinal de igual no meio da conta. Então, se for o sinal de igual, nós temos uma equação, que é justamente o que nós estamos aprendendo. Então, um exemplo, ó, 7x mais 4 igual a 45 menos 4. É uma equação. Nós temos letra e sinal de igual. Reparem, gente, para ser uma equação, tem que ser uma sentença aberta, ou seja, tem que ter a letra, ok? Então, para ser uma equação, tem que ter a letra e o sinal de igual. Outro exemplo, 78 mais 4x igual 34 mais 26. Então, nós temos, quando é o sinal de igual na conta, a gente chama de equação, que é o que a gente está aprendendo agora. Quando não for o sinal de igual, quando for qualquer outro sinal, o maior, o menor, o maior ou igual, o diferente, qualquer um desses outros sinais, aí não é mais uma equação. Aí a gente chama de inequação. Inequação, é a próxima matéria que nós vamos aprender. Por enquanto, nós vamos aprender só essas aqui, ó, tá? Um exemplo de inequação, só para vocês saberem. 2x é maior que 56. Reparem, o símbolo, o sinal que eu estou usando aqui, não é o sinal de igual, é o sinal de maior. Então, essa aqui não é uma equação, é o que a gente chama de inequação, tá? Outro exemplo, 46 mais 3x é diferente de 35. Essa também não é uma equação, é uma inequação, tá? Essa informação aqui é só para vocês saberem identificar quando é uma equação e quando é uma inequação. Qual a diferença das duas? A diferença é só essa. A equação a gente usa o sinal de igual, a inequação a gente usa qualquer outro sinal. Maior, diferente, menor, menor ou igual, tá? Mas nas duas, só pode ser equação ou inequação se tiver uma letra no meio da conta. Senão, não é equação, não é inequação, tá bom? Outro probleminha. Veja as equações que Alice escreveu em seu caderno. Então, ele está perguntando assim, ó, quantas incógnitas há em cada equação? Incógnitas é quantas letrinhas.
e seria quantas letrinhas diferentes, tá bom? Porque, por exemplo, na primeira equação, eu tenho o x aqui e o x aqui, mas é a mesma letrinha. Então, aqui a gente conta como uma incógnita. Já aqui na segunda equação, eu estou usando o x, o y e o z. Isso significa que eu estou usando 3 incógnitas diferentes, tá? Então, na primeira equação, eu estou usando uma incógnita só, que é a letrinha x. Na segunda equação, eu estou usando 3 incógnitas, o x, o y e o z, tá? E na terceira equação, a Alice está usando 2 incógnitas, que é o a e o b, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os membros de uma equação. Então, o que são os membros de uma equação? É a separação. Então, ó, antes do sinal de igual, a gente tem o que a gente chama de primeiro membro. Depois do sinal de igual, a gente tem o que a gente chama de segundo membro, tá? Então, tudo que está antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro. Tudo que está depois, segundo membro, ok? Então, vamos lá. Vamos identificar o primeiro e o segundo membro de cada equaçãozinha aqui. Então, na letra A, 5x mais 3 igual a 18. Qual é o primeiro membro? 5x mais 3. Qual é o segundo membro? 18. Na letra B, x igual a 2x menos 100. Qual é o primeiro membro? O x. Qual é o segundo membro? O 2x mais 100. 2x menos 100, tá bom? Próximo exemplo. As balanças a seguir estão em equilíbrio, ou seja, esse valor é igual a esse valor, porque se a balança está equilibrada, significa que o peso daqui é o mesmo peso daqui. Escreva a equação que cada uma delas representa. Então, reparem, ó, nós temos uma balança. Então, significa que isso aqui é igual a isso aqui. Então, como que vai ficar essa equação? X mais 20, então esses dois aqui, esse mais esse, vai ser igual a esse peso aqui, que é 50, tá? É só isso que é para fazer nesse tipo de exercício que tem balança. Próximo exemplo. Daqui a 10 anos, Heitor terá 50 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que represente uma maneira de calcular a idade que Heitor tem hoje, tá? Então, olha só, daqui a 10 anos. Hoje, Heitor tem uma idade. Essa idade que o Heitor tem, mas mais 10 anos, vai ser igual a 50 anos. Então, é assim que vai ficar essa equação que representa a idade do Heitor hoje. A idade dele mais 10 anos vai ser igual a 50. Tá muito simples de descobrir qual a idade do Heitor hoje, né? Mas ele não pediu para você calcular a idade do Heitor. Ele só pediu para você representar a equação, tá? Então, a ideia não é resolver, é somente escrever a equação. Próximo exemplo. Tiago comprou 7 canetas e uma borracha, gastando ao todo R$ 10. A borracha custou R$ 2 e cada caneta custou X reais. Escreva uma equação que represente essa situação. Então, são 7 canetas, cada caneta custou X, então vai ficar 7x. E uma borracha, a borracha custou 2, então vai ficar 7x, que foi as canetas, mais uma borracha, que foi R$ 2, é igual a R$ 10, que foi o gasto total que ele teve. Reparem, a ideia também não é resolver, é só encontrar a equação,
tá bom? Só isso. Bom, pessoal, então agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem bastante atenção, que na nossa próxima aula a gente já vai aprender como resolver uma equação, tá bom? Então, vocês precisam saber essa primeira parte bem certinho, sem dúvida nenhuma, para que a gente consiga aprender como resolver, ok? Beijos e até a próxima aula!